Fecha a primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 9. Assim nos diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, dessa noite em que nós estamos juntos para adorar o Teu nome, para bendizer o Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque no Senhor não há falta nenhuma, no Senhor não há qualquer carência, não há necessidade, não há erros. Ó Deus, em nós sim, em nós tantas vezes há carências, em nós tantas vezes, ó Deus, há faltas que precisam, ó Deus, ser supridas, que precisam ser cuidadas. Pai Celeste, que a Tua graça seja sobre nós, o Teu povo, nessa noite, que Tu nos fortaleça, que Tu, ó Deus, esteja nos erguendo, que o Senhor esteja reparando, ó Deus, as carências da nossa fé, que o Senhor, ó Deus, esteja trabalhando, Pai, em cada área da nossa vida, ó Deus, porque nós queremos dar para Ti, ó Deus, um culto que mais e mais é digno da Tua grandeza, um culto, ó Deus, que é digno da Tua majestade, ó Deus, do Teu esplendor. Pai Celeste, temos, ó Deus, nesse momento, Tua palavra em mãos, esse trecho, pedimos que o Senhor graciosamente fale conosco, pedimos que o Senhor, na Tua bondade, nos ajude, ó Deus, na compreensão dele, e pedimos que o Senhor nos fortaleça, Deus, através da Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ser gratos, nós queremos pedir essas coisas no nome de Cristo, a quem nós amamos. Amém. Queridos, nós estamos entrando na carta de Paulo aos Coríntios, e eu posso dizer que de algum modo isso me traz uma alegria, e ao mesmo tempo que me traz uma alegria, me traz também um senso, obrigado, me traz um senso de temor, por várias razões. Porque é a palavra do nosso Deus, mas dois, porque os temas dessa carta são extremamente contemporâneos, e três, cada novo livro das Escrituras, lido, estudado com mais cuidado, deve nos conduzir a um nível de relacionamento mais próximo com o nosso Deus. Por todas essas coisas, eu particularmente me sinto animado, desafiado, mas ao mesmo tempo um espírito de temor, talvez crescente, por conta dos temas que são tão necessários e talvez tão presentes, tão contemporâneos para a igreja do Senhor nos nossos dias. A carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, tem sido chamada como a carta mais contemporânea. Como assim? Foi a última carta que Paulo escreveu? Não é isso. A questão é que os temas que Paulo abordou
Parece que Paulo estava vivendo no século 21. Parece que ele via problemas que eram realmente muito visíveis na igreja dos nossos dias. Os temas que ele toca, ele inicia nos 4 primeiros capítulos falando acerca de divisões. Paulo fala por que eles estavam divididos. Paulo exorta eles duramente por causa das divisões. Um partido intitulava aqueles que eram de Paulo. Paulo diz: graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, poucos de vocês. Ele dá o nome daqueles que ele batizou. E ele diz: talvez vocês queriam que foram batizados em meu nome. Tenham vergonha, vocês que estão se dizendo: eu sou de Paulo. Paulo não foi crucificado por nenhum de vocês. Paulo então exorta eles duramente por causa das divisões. Como não dizer, irmãos, que vivemos em dias em que as divisões se multiplicam? No nosso país se multiplicam o número de denominações. No nosso país se multiplicam as divergências por pontos secundários. Se multiplicam as comunidades. Se multiplicam denominações. Se multiplicam novas perspectivas de abordagem do Evangelho. E muitas delas não são boas. Muitas delas são estranhas. Muitas delas são cheias de misticismo, de esquisitices. E muitas delas permeadas com uma perniciosa teologia da prosperidade e outras coisas mais. Então, o contexto das divisões é extremamente presente, sem falar nas divisões internas, nas divisões menores, nas divisões micro, que acontecem nas relações, nas famílias e no contexto local. Paulo também, nos capítulos 5 até os 6, ele fala acerca dos problemas sexuais. Ele diz que havia na igreja de Corinto problemas que nem mesmo entre os gentios se era nomeado. Ou seja, problemas que havia no interior deles, que até os gentios, e olha que a cidade de Corinto era uma cidade conhecida pela sua imoralidade. Se alguém dizia que era de Corinto, logo as pessoas associavam isso com a imoralidade. Se alguém diz, por exemplo, que é de Juazeiro do Norte, é muito fácil ser associado com a idolatria, porque é uma cidade que cresce movida pela idolatria. Em Corinto, alguém dizer que era de Corinto era identificado com a imoralidade. Paulo disse: existe pecado entre vocês que nem mesmo entre os ímpios se nomeiam. E irmãos, mais e mais, maiores e maiores são os pecados e os escândalos sexuais no contexto da igreja evangélica. Nossa, a coisa tem diminuído. Quem dera que estivesse diminuindo. Quem dera que nós acordássemos para o entendimento de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e Deus quer que nós honremos esse templo. Quem dera. Quem dera que houvesse percepção. Quem dera que os jovens tivessem um real conhecimento de Cristo. Quem dera que os adultérios diminuíssem. Quem dera que os pecados sexuais estivessem diminuindo nos nossos dias. Mas não é esse o quadro que é pintado para nós. No capítulo 7, Paulo fala sobre casamento. E ele responde várias dúvidas dos coríntios. Ele fala sobre os solteiros, ele fala sobre os casados, ele fala sobre viúvas, ele fala especialmente sobre casamento, ele fala sobre relação íntima, ele fala sobre casamentos mistos, em que um é crente, o outro não crente, os filhos, esse casamento, a continuidade, a não continuidade, como é que seria? Os capítulos 8 e 9, Paulo fala sobre alimento e idolatria, comer coisas sacrificadas a ídolos. Como é que isso se relaciona com um cristão? Os capítulos 10, aliás, dos capítulos 8 ao 10 o assunto é esse, alimento e idolatria. Dos capítulos 11 até o 14, o assunto é o culto cristão, com atenção especial para a questão dos dons. Os coríntios tinham um problema, um verdadeiro câncer entranhado neles, que era o orgulho. Eles eram extremamente orgulhosos. Eles se achavam a igreja.
Se a gente pensar em um grupo, em uma cidade que tinha uma igreja que se achava a igreja do momento, era a igreja de Corinto. Eles eram extremamente orgulhosos, e o orgulho deles se manifestava por causa da presença dos dons. Eles eram enamorados por causa de alguns dons especiais, em especial por causa de alguns dons. E queridos, a questão da ressurreição também é um tema tratado por Paulo de maneira ampla no capítulo 15. No capítulo 16, Paulo encerra essa primeira carta com algumas questões finais, falando da coleta para os pobres da Judéia e coisas dessa natureza. A carta aos Coríntios, então, apresenta para nós temas extremamente práticos. A carta aos Coríntios apresenta para nós temas extremamente práticos, apresenta para nós temas morais, moralidade da igreja realmente era baixa, apresenta temas conjugais, apresenta temas litúrgicos, ou seja, ligados ao culto, apresenta temas doutrinários, teológicos, a questão da ressurreição, e tem aquele encerramento, questões finais. É uma carta ampla, é uma carta com vários temas importantes, relevantes, e talvez a carta mais contemporânea escrita pelo apóstolo Paulo. Os assuntos que Paulo escreveu estão intimamente ligados com as carências que nós encontramos em nossos dias. Então eu penso, irmãos, que nós teremos realmente bons desafios ao meditar passagem após passagem, versículo após versículo, nessa carta aos Coríntios. Mas, voltando-se em específico para o nosso texto, o nosso texto tem por destaque 3 temas principais. Em primeiro lugar, Paulo fala a eles sobre a necessidade de eles se santificarem. Paulo dá graças por eles, apesar de todos os problemas. Paulo dá graças por eles. E em terceiro lugar, Paulo fala da necessidade de eles estarem prontos para a volta iminente do Senhor Jesus. Esses 3 temas se destacam nesses versos iniciais. E, irmãos, a santidade, quando nós pensamos em santidade, como que isso é necessário? Como que é necessário que tenhamos uma clareza maior sobre esse assunto? E como é necessário que nós tenhamos atitudes mais firmes? Irmãos, eu falo isso com tristeza, mas nós vivemos em dias de uma frouxidão gigantesca. Nós vivemos em dias em que o meio evangélico ele é tomado de uma numerolatria. Há uma verdadeira idolatria por números. Nós queremos saber de quantidade independente de qualidade. Nós estamos profundamente interessados e nós avaliamos o progresso ou a falta dele a partir de números. Mas é interessante, queridos, que Paulo escreveu várias cartas para várias igrejas, e ele escreveu para igrejas maiores e para igrejas menores, e ele nunca avaliou o progresso ou a falta de progresso daquelas igrejas baseado em números. Paulo nunca disse: olha, qual o problema de vocês, que o número de vocês não aumenta? O que está acontecendo entre vocês, que a quantidade de vocês não é ampliada? Paulo nunca escreveu algo dessa natureza. João, quando escreveu o Apocalipse, ele escreve diretamente às 7 igrejas da Ásia. Algumas daquelas igrejas eram igrejas pouco expressivas, elas são bem elogiadas por João, ao passo que outras igrejas, como por exemplo a de Laodiceia, João diz: você pensa que é rico, que você é abastada, que você está amplamente suprida, mas João diz: você é cego, pobre e nu. E que aquela igreja tinha várias necessidades, mas apoderou-se
tomou, entrou para o currículo, para o leque de opções da interpretação, que o progresso hoje é medido a partir de números. E o que é que isso faz? Isso faz, não são todos, mas isso faz com que muitos grupos busquem números independente da qualidade. Então a lógica é a seguinte: se a nossa igreja, se o nosso grupo denominacional, se a nossa comunhão de igrejas, se ela está crescendo em número, isso é uma evidência de que Deus tem nos dado progresso, de que Deus tem abençoado, de que a mão dele tem se manifestado em nós e através de nós. O grande problema com essa ideia é que nós não encontramos isso em lugar nenhum das Escrituras. Agora, o detalhe, irmãos, é que quando faltava santidade, aí Paulo ia muito firme. Independente de como fosse a igreja, independente do progresso daquela igreja em outras áreas, independente de como essa igreja se portava em outros assuntos, Paulo tem ações de graças pelos coríntios. Nós vamos ver que ele vai estar dando graças. Mas o fato de faltar santidade nessa igreja é motivo para Paulo ser firme com eles, e muito firmes. Muito firme. Como é necessário que nós tenhamos o entendimento e também uma postura que valoriza a santidade, que dá à santidade o lugar que deve ter. Mas, meus queridos, na igreja dos nossos dias, é uma idolatria tão desenfreada por números. Não importa. A igreja do século 21, a igreja evangélica, ela não disciplina mais. A igreja do século 21, ela está mais e mais excluindo do seu vocabulário a palavra pecado. Nós não queremos constranger as pessoas. Nós não queremos que as pessoas se sintam pesadas. Nós não queremos um clima pesado no nosso culto, nos nossos encontros, nas nossas conversas, nas nossas reuniões, nos nossos púlpitos. E essa palavra mais e mais deixada de lado. Tem pregadores que eles falam como se estivessem pisando em ovos. Deixa eu te dizer, tais igrejas, elas podem dobrar, triplicar, quadruplicar a cada ano. E ainda assim nós não podemos dizer que a mão de Deus está ali. É um encontro religioso, é um encontro de pessoas associadas a temas religiosos, mas nada, não me diga que isso é o poder de Deus. Não me diga que isso é a mão de Deus. Não me diga que isso é produto do céu. Porque isso é a fabricação de mentes engenhosas, profissionais da religião, e tem muitos nos nossos dias, muitos. Quando aumentam os números, e esses números não são de verdadeiros convertidos, é fato, irmãos. Como é que ímpio vai ser santo? Como é que ímpio vai ter uma vida santa? Não vai ter. Não vai ter. Agora, o segundo tema, ele chama a nossa atenção, e eu particularmente sou desafiado pelo que Paulo está dizendo, a saber ser grato mesmo no contexto difícil. Paulo dá graças pelos coríntios. A gente até quer pensar que não, mas Paulo dá graças. Um monte de problema que eles tinham, cheio de partidos na igreja, tinha imoralidade no meio deles, estavam associados a cultos idólatras ou a práticas de comer alimentos, e Paulo dá orientação, eles eram confusos. O culto deles, aqueles que tinham dons vistosos eram apreciados, colocados no pedestal. Eles estavam fomentando no meio deles uma heresia ligada à ressurreição. Eles tinham várias dificuldades, mas mesmo assim Paulo reconhece entre eles traços, evidências de que eles eram realmente convertidos, e dá graças. Uma lição para nós é que mesmo em contextos difíceis,
quando se trata do povo de Deus, se é povo de Deus, saibamos dar graças. O problema é quando não é povo de Deus, aí realmente é difícil. Mas se é povo de Deus, saibamos ser gratos. E o terceiro tópico nos desafia a estarmos bem firmes na espera da volta do Senhor Jesus. Nós precisamos ter os olhos mais voltados para a eternidade do que para o presente. Vivemos o presente com os olhos da eternidade, sabendo que a vinda do Senhor pode acontecer a qualquer momento. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Paulo inicia a sua carta aos Coríntios da maneira mais comum, como cartas eram iniciadas naqueles dias. A carta é iniciada com a apresentação do seu autor. Ele diz: seu nome é Paulo, apóstolo. E um dado que é interessante sobre 1 Coríntios: nem os piores críticos negam que Paulo seja o autor. Em várias cartas, alguns dizem: olha, talvez um outro escritor, mas não foi Paulo. Em 1 Coríntios isso não acontece. Todos dizem: isso aqui realmente foi Paulo quem escreveu. Ele é Paulo, ele é chamado, ele foi vocacionado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Esse apóstolo aqui é no mesmo sentido dos 12, com a mesma autoridade dos 12, com a mesma vocação dos 12. E é preciso dizer que no Novo Testamento, com essa autoridade, com esse chamado, com essa vocação, só tem Paulo e os 12. Existiam outros que eram enviados. A palavra apóstolo significa alguém enviado, alguém comissionado. E várias pessoas eram enviadas, e era usada essa palavra apóstolo, ou uma paralela a ela, mas não no sentido de que essa pessoa era um enviado como Paulo e como os 12. Paulo, quando ele diz chamado para ser apóstolo, ele é um apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e juntamente com ele, Sóstenes, o irmão Sóstenes, um daqueles companheiros de Paulo no seu ministério, um daqueles colaboradores de Paulo no ministério. O autor da carta é identificado. Logo depois nós encontramos a quem a carta é escrita: a igreja de Deus que está em Corinto. Para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Duas coisas são interessantes. Nós vamos falar em outro momento um pouco mais sobre Corinto, sobre a cidade de Corinto, sobre as características de lá. Mas de pronto basta se dizer que essa era uma cidade muito permeada, muito tomada, envolvida na imoralidade. Então era uma característica muito forte. Falar de alguém de Corinto era como falar de alguém que realmente era dado à prostituição. Era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha muitos visitantes, era uma cidade conhecida pela imoralidade. Agora, tem duas coisas sobre essa palavra santidade que são interessantes logo aqui nesse início. Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Bem, como é que Paulo pode chamar essa igreja de uma igreja santificada? O que é a palavra? O que significa a palavra santo? A palavra santo significa separado. A palavra santo significa alguém que foi separado por Deus para algo, normalmente para o serviço, normalmente para ser usado por Deus. Alguém santificado para Deus era alguém separado para o próprio Deus. Nós temos um conceito popular de santidade. Quando uma pessoa erra, ela diz assim: olha, você está pensando que eu sou santinho, mas eu não sou santinho não. Qual que é o conceito popular que está aí por trás? Você está pensando que eu sou uma pessoa certinha, mas eu não sou essa pessoa tão certinha que você está pensando. Sou uma pessoa que eu tenho muitas falhas.
esse conceito popular de santo é um conceito correto. Uma pessoa santa é uma pessoa certa, é uma pessoa correta, é uma pessoa que é separada para Deus no seu agir, nos seus pensamentos, no seu falar. Então essa pessoa é uma pessoa que age corretamente. É preciso dizer que Paulo, ao usar essa palavra, está dizendo que os coríntios eram santos. Agora, como assim santos? Irmãos, a palavra santidade, santificação, ela é usada no Novo Testamento em 3 sentidos. Existe aquilo que é chamado de santificação posicional, santificação progressiva e santificação perfeita. Santificação progressiva, cada dia estamos crescendo em santidade. Santificação perfeita, chegará o dia em que seremos completamente santos. Santificação posicional, por causa de Cristo, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo como nosso Salvador, nós somos colocados nessa posição de santos. A Bíblia vai se referir aos servos de Deus como os fiéis, como os santos. Vez após vez, os autores do Novo Testamento vão se referir aos crentes como os santos. Então, em Cristo, por causa de Cristo, nós temos essa posição de santos. É por isso que Paulo está chamando eles de santos. Não é porque eles eram certinhos, não. Se tem uma igreja que era digna de ser muito exortada, era essa igreja de Corinto. Se tem uma igreja que precisava ouvir e ouvir muito, era essa igreja de Corinto. E ouviu de Paulo várias vezes, e de outros também. Detalhe, irmãos, é que Paulo chama eles, diz que eles são santificados em Cristo Jesus. Aí ele diz, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então, tanto Paulo diz que eles tinham uma posição de santos, mas também eles eram chamados para serem santos. Como assim? Vocês são vocacionados, vocês estão sendo convocados, vocês estão sendo atraídos, ou estão, a atenção de vocês está sendo chamada para que vocês vivam em santidade. Ao mesmo tempo que Paulo está dizendo, vocês são santos, prestem atenção, vocês estão sendo chamados para serem santos, nas relações de vocês, em tudo aquilo que vocês fazem. E ele diz, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Alguns pensam que Paulo está querendo escrever uma carta, todos em toda a parte. Ele está querendo escrever uma carta para todos os lugares, é muito difícil. Paulo tem muitos assuntos específicos para estar falando de uma maneira mais generalizada. Ele está escrevendo aos Coríntios. Ele está dizendo que eles são santos e são chamados a serem santos, como todos aqueles que estão em Cristo em toda parte são chamados para serem santos, para viverem em santidade. Então ele diz, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é uma mistura de uma saudação hebraica e grega. Graça é uma palavra muito usada no contexto grego, e paz é uma palavra muito usada no contexto hebraico, shalom. Então, quando ele diz a vocês graça e paz, ele está unindo uma saudação grega com a saudação hebraica para saudá-los e falar diretamente a eles. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, somos chamados para sermos santos. Eu não sei se existe uma característica mais identificadora do cristão: santidade. Quando eu recebi a Cristo há 20 anos atrás, e que nós falávamos e que nós nos referíamos a alguém que era servo de Deus, crente, uma das coisas que nós entendíamos é que aquelas pessoas, elas não faziam certas coisas.
que aquelas pessoas não eram encontradas em certos ambientes e que aquelas pessoas tinham uma postura que as identificava. Há 20 anos atrás, crente, uma pessoa que se dizia cristã, ela não tinha muita necessidade de assinar certos documentos, porque a palavra dela tinha credibilidade. Eram pessoas honestas, eram pessoas que queriam honrar o nome que levavam sobre si. Era um grupo de pessoas, em termos percentuais, muito menor do que dos nossos dias, mas com muito mais credibilidade do que aqueles que se dizem crente nos nossos dias. E eram pessoas que eram reputadas como pessoas diferentes. Os que são crentes aqui nessa cifra aí de 20 anos podem lembrar disso. Eu imagino que eu não estou exagerando. Quando nós nos referíamos a alguém cristão, pensávamos desse modo. Irmãos, será que podemos dizer a mesma coisa 20 anos depois? Eu faço um desafio para você. Converse com os comerciantes da nossa cidade. Como alguns deles já disseram para mim: pastor, o pior tipo de cliente, o freguês mais veado, que dá calote, é o tal do crente. Você acredita que eu já ouvi isso de comerciantes? E eu ouvi isso de comerciante crente e de comerciante ímpio. E eu não vou muito longe para dizer que a minha classe, os pastores, são ainda mais descredibilizados nos nossos dias. Eu tenho colegas que eles dizem: se eu me identificar como pastor em determinado lugar, se eu for comprar um carro, se eu for comprar esse carro parcelado em 3 anos, em 4 anos, se eu disser que é pastor, na hora que for lá para aprovação, veto na hora. Eu tenho que dizer que sou outra coisa. Eu tenho que dizer que eu sou professor, eu tenho que dizer que eu tenho alguma outra profissão, porque se eu disser que eu tenho essa profissão, na análise diz que foi vetado. Eu posso ter um currículo perfeito, eu posso não ter nada de erro naquilo que diz respeito às minhas transações financeiras, mas o negócio vai dar errado. Por quê? Por causa da fama que os crentes têm hoje em dia. Irmãos, isso deveria fazer com que nós corássemos de vergonha. Na verdade, isso nos mostra que nós temos um grande desafio. Nós temos o desafio de resgatar uma credibilidade que o povo de Deus já teve um dia, em nome de Jesus. Todos vocês que me ouvem aqui, se vocês comprarem, tenham a sensatez de pagar. Nós já não deveríamos comprar fiado. Se comprarem, em nome de Jesus, tenhamos a sensatez, tenhamos a honestidade, sejamos homens e mulheres que entendem que o nome de Cristo está sobre nós. Que nós não sejamos mais um desse percentual gigantesco de gente que compra e não paga, de gente que compra e esquece a rua, de gente que perde a amizade, de gente que faz isso ou aquilo por causa dos seus negócios errados. Queridos, cresce avassaladoramente, cresce muito a imoralidade no meio dos que se dizem crentes. É enorme o número de moças evangélicas que casam grávidas. É enorme, o percentual ele cresce na medida que cresce lá fora. O número de adultério e de divórcio deveria ser para nós razão de completa derrota. O número de adultério, de divórcio e de imoralidade se multiplica no nosso meio. Será que a palavra santo saiu do nosso dicionário de servos de Deus? Será que nós, na leitura das Escrituras, se é que lemos,
nos negócios, falta santidade nas relações pessoais, falta santidade no trato com as outras pessoas. Vivemos num país em que, em todos os aspectos, em todos os níveis da sociedade, a corrupção entrou, parece que tomando tudo. E essas coisas, irmãos, têm gerado uma descredibilidade. Aqueles que se chamam povo de Deus. Não esqueçamos de uma coisa: se nós tivermos uma palavra para nos identificar, que seja a palavra santo. Conheço fulano de tal, ele é servo de Deus mesmo, ela é serva de Deus mesmo, ele teve uma vida transformada mesmo, ele foi pinguço, mas ele não é mais, ele se prostituía, não se prostitui mais, ele fazia negócio errado, ele não faz mais. Era assim que ele era, mas agora ele é realmente transformado pelo poder de Deus. Que nós possamos honrar o nome de Cristo sobre nós, irmãos. Que nós possamos ser um povo que é identificado de fato com Cristo. Não um povo que fica tentando minimizar o pecado. Eu encontro com crentes: ah, pastor, quem é que nunca fez? Ah, pastor, mas isso não acontece. Realmente acontece tanto que tem gente que tem a cara de pau de dizer quem é que nunca fez. Ah, mas isso acontece com todo mundo. Acontece com crente que não honra o nome de Cristo. Acontece com pessoas que se dizem servos de Deus, mas não têm a atitude, o zelo de honrar o nome de Jesus. Vivem como se fossem um ímpio que ainda não foi alcançado pelo poder de Deus. Servo de Deus não é assim não, querido. Servo de Deus é diferente. Porque Jesus, ele já venceu aquela natureza imunda que nos governava antes. E ele nos deu o poder para vencer o pecado. É assim que servo de Deus é. Menos do que isso. Não me venha com essa conversa de que isso é normal, de que todo mundo faz, todo mundo que imita o mundo. Todo mundo que é servo de Deus, que honra o nome de Cristo, não. Quem honra o nome de Cristo age bem diferente. Somos chamados a sermos santos. Verso 4: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Paulo nos diz que sempre dá graças a Deus pela igreja de Corinto, por causa da graça que lhes foi dada. Paulo reconhecia, mesmo com todas essas dores de cabeça, eles eram crentes. Paulo chama eles de irmãos em vários lugares. Por exemplo, veja o verso 10 do capítulo 1: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele segue. E em outros lugares dessa carta, Paulo insistentemente chama eles de irmãos. Então Paulo reconhece que eles são crentes, apesar das dores de cabeça, apesar da imaturidade, apesar de eles ainda viverem com certas práticas que eram vergonhosas para um cristão. Paulo não os trata como ímpios. Paulo trata eles como servos de Deus e dá graças. E eu penso, irmãos, que isso deve ser algo presente nas nossas orações. Às vezes nós oramos por alguém e essa pessoa tem tantas dificuldades, essa pessoa complicada, uma pessoa intransigente, uma pessoa que ela parece que ela é mestre em dificultar as coisas. E quando nós pensamos na pessoa, parece que não vem nenhuma razão para dar graças. Mas se nós temos certeza que essa pessoa é servo de Deus, devemos dar graças. Como é que nós temos certeza? Paulo, ele enumera algumas razões porque ele dá graças
a Deus pelos coríntios. Ele diz: sempre dou graça, sou grato a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Então Paulo diz: vocês foram alvo da graça, eu tenho certeza disso. Chegando no verso 5, ele diz: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Então foi acrescentados, eles tiveram acréscimo, eles foram enriquecidos. Não pense que Paulo está falando em termos financeiros, ele está falando em outro sentido. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então Paulo reconhecia que na palavra, no conhecimento, eles avançaram. Paulo os conheceu quando eles eram descrentes. Ele teve contato com eles quando eles eram ímpios, quando eles estavam totalmente mergulhados nos seus cultos sincréticos. Um culto sincrético é um culto misturado. As pessoas que não eram judias naqueles dias eram pessoas que adoravam vários deuses, deuses do Oriente, deuses do Ocidente, deuses os mais esquisitos que a gente possa imaginar. Deuses normalmente apresentados ou representados por alguma imagem, imagens as mais estranhas, as mais bizarras. Se você, por exemplo, fizer uma pesquisa dos deuses que eram adorados no século I, você vai encontrar as coisas mais esquisitas. E Paulo entende que eles foram transformados, que eles abandonaram, que eles foram enriquecidos na palavra, que eles foram enriquecidos no conhecimento. Ora, eles fazem várias perguntas para Paulo. Eles estão querendo saber como é que eles vão poder ser mais santos no casamento. Eles estão querendo saber acerca das coisas que são sacrificadas aí. Não podemos comer, tem problema, não tem problema. Eles estão querendo saber sobre várias coisas. Então Paulo reconhece que eles foram enriquecidos em tudo. Ele diz: em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Então Paulo reconhecia que a pregação do Evangelho entre eles gerou frutos que davam para distinguir. Não, eles são cristãos mesmo. Eles têm algumas dificuldades, eles têm algumas coisas que precisam ser reparadas, organizadas, mas eles são crentes mesmo. É por isso que Paulo dá graças por eles. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Paulo diz: o testemunho de Cristo foi revelado porque os dons foram vistos entre vocês. Paulo reconhecia que aquela igreja era ativa, irmãos. Um dom é uma capacitação especial dada por Deus para que um crente esteja servindo. Eles estavam engajados, eles estavam servindo, eles estavam envolvidos, apesar de que tinham muitas deficiências que ao longo dessa carta Paulo vai corrigir, mas eles tinham todas essas coisas. Contudo, o apóstolo reconhece essas coisas, os dons, as capacitações, o serviço, aquilo que vocês têm feito, Deus tem capacitado vocês, e nós reconhecemos que isso é algo que vem de Deus. Irmãos, precisamos ser gratos apesar das dificuldades. Precisamos ser gratos a Deus pela igreja de Deus apesar da dificuldade. Se nós sabemos que alguém, que determinada igreja é a igreja de Deus, que não é apenas uma associação religiosa, que não é apenas uma associação com fins lucrativos, como tem várias. Nos documentos pode até dizer sem fins lucrativos, mas o que eles fazem é tão descarado que não resta dúvidas para ninguém que é uma associação com fins lucrativos e muito lucrativos. Se nós sabemos que estamos nos referindo a um grupo que é realmente cristão, sejamos gratos a Deus. Alguns até têm aparência de cristão, alguns até cantam hinos, alguns até fazem boas ações,
alguns até fazem movimentos visíveis, mas não temos como dar graças por eles, porque eles são servos de Deus. A doutrina que eles expressam não é a sã doutrina. O evangelho que eles professam não é o evangelho encontrado nas Escrituras. Não há como dar graças por tais pessoas, por tais grupos, por tais ajudamentos. Mas, por alguns, ainda que nós encontremos práticas que precisam ser reguladas, organizadas, se eles mostram no saber, no conhecimento, no serviço, se eles mostram na adoração esses traços de que Deus realmente fez uma obra entre eles, demos graças. Isso eu penso que é muito prático no nosso tempo de oração. No nosso tempo de oração, se você ora colocando as pessoas diante de Deus, se você ora colocando famílias diante de Deus semanalmente, então nós deveríamos lembrar de pessoas e dar graças, mesmo aquelas que são aparentemente as mais difíceis. Se ela tem traço de convertido, amém. Agora também, se não tem, ore pela conversão dela. Senhor, está no nosso meio, mas eu não vejo nenhum traço de conversão. Eu te peço que o Senhor faça uma obra de transformação em tal vida. Deus assim nos conduza. Irmãos, além de dar graças, o apóstolo também fala sobre essa necessidade da espera da volta de Jesus. Olha metade do verso 7, a última metade do verso 7. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. A palavra aqui para revelado fala dessa volta do Senhor. E o apóstolo nos diz que eles estavam servindo ao Senhor enquanto esperavam. Então, enquanto eles serviam, eles mantinham os seus olhos na eternidade, apesar de que um erro ligado à doutrina da ressurreição estava entrando entre eles, e Paulo vai tentar corrigir esse erro. Ao que tudo indica, corrige, porque ele escreve uma segunda carta e já praticamente não toca nesse assunto. Então Paulo escreve, e parte dessa carta é para que eles mantivessem os seus olhos voltados na volta de Cristo. Ele diz: Ele os manterá firmes até o fim. Isso aqui é uma característica de quem é salvo de verdade. Aquele que é salvo de verdade, ele vai ser mantido por Deus até o fim. Ele os manterá até o fim. Uma grande esperança que eu tenho, irmãos, é que apesar da nossa grande fraqueza, se nós somos de Cristo de verdade, Ele nos manterá até o fim. Uma grande esperança. Você já teve dias em que você desejou muito não mais estar aqui? Já teve dias que você desejou: meu Deus, era tão bom que o Senhor Jesus voltasse hoje, que não tivesse nenhuma manhã. E nós já passamos, eu imagino que a maioria de nós já passamos por situações tão dolorosas, tão amargas, tão duras, que nós desejamos isso com mais intensidade. Talvez nós ainda venhamos a passar por situações extremamente dolorosas, algo para fortalecer você, algo para nos manter firmes. Ele, não é você, não é você que é forte, não é você que é bom, não é você que é capaz. Ele nos manterá firmes até o fim. Até o fim. Agora, pastor, e aqueles que não se mantiveram firmes? É porque não eram dele. Se não continuaram de pé, se não foram mantidos firmes, que a Escritura nos diz, é subentendido aqui e é explícito em outros lugares, é porque não eram dele.
aqueles que são do Senhor, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses irrepreensíveis tem também dois aspectos. Aquela pessoa que está em Cristo, Cristo já cumpriu. E naquele dia de acerto de contas, a primeira coisa que vai aparecer em nós é a justiça de Cristo. Se fosse só a nossa justiça, a gente era lançado direto no inferno. Mas em primeiro lugar, Deus vai ver em nós a justiça de Cristo. Então essa irrepreensibilidade, porque Cristo está em nós, estamos em Cristo e Ele está em nós. Mas o segundo aspecto dessa palavra, irmãos, o trabalhar do povo de Deus deve visar que nós sejamos irrepreensíveis. Enquanto Jesus volta, nós deveríamos desejar, nos esforçar, buscar a Deus para que nós estejamos subindo os degraus da santidade, do relacionamento com Deus, para que estejamos mais próximos do Senhor, para que andemos mais juntos dele, mais juntos a Ele, para que nós sejamos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele termina: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo: eu tenho certeza. Por quê? Porque Deus é fiel. Fiel é Deus. Fiel quer dizer que Deus cumpre as suas promessas. Paulo vai tocar abundantemente sobre esse assunto de cumprimento das promessas no início da segunda carta aos Coríntios. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho, a esse entrelace com o Filho de Deus, nosso Senhor. Ele vai mantê-los até o fim. Essa era a grande esperança de Paulo. Agora, um dado que é muito forte, irmãos, é que toda essa esperança de Paulo estava fincada no Senhor. No verso 8 ele diz: Ele os manterá firmes. No verso 9: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Somos chamados, queridos, a mantermos os nossos olhos na eternidade, na volta do Senhor. Uma eternidade que pode ser presente, uma eternidade que pode se transformar em hoje, porque essa volta do Senhor Jesus, ela é repentina, de acordo com várias passagens do Novo Testamento. Essa volta do Senhor pode ser a qualquer momento, e é parte da nossa caminhada cristã esperar a volta do Senhor. Eu tenho um grande receio desses nossos dias de cristianismo materialista. Queremos o céu aqui. Queremos todo o conforto que nós pudermos aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez isso deveria se tornar alvo de um estudo da nossa parte. Os mais fiéis que nós temos relato deles nas Escrituras não foram os mais abastados. Não foram. Os mais fiéis não foram os que tiveram mais. No Novo Testamento, praticamente todo, os personagens principais se preocuparam muito pouco com isso. Eu posso te dizer que eles se preocuparam muito menos do que a igreja dos nossos dias se preocupa. Nós vivemos em dias em que as pessoas querem mais. Entenda que ter mais não é errado. Olha, fulano de tal
ele começou um negócio, e o negócio dele tinha um faturamento mensal de 3 mil. Agora o negócio dele tem um faturamento mensal de 30 mil, de 50 mil, de 200 mil. Não é errado ter mais. A pessoa entrou no negócio e o seu negócio deu certo. E a pessoa começou a faturar com as mesmas horas de trabalho. Ele começou a faturar X, 2X, 4X, 10X, 20X, 500X. Não é que é errado. Agora, querer, desejar, fazer disso um Deus, como muitos de nós da igreja temos feito em nossos dias, avaliamos o progresso da vida de alguém a partir muitas vezes daquilo que as pessoas têm. Mais uma vez, irmãos, eu não vou muito longe, eu falo pela minha classe de pastores. Pastores querem avaliar o progresso a partir do carro que o pastor anda, da quantidade de salários que recebe e de coisas estúpidas dessa natureza. Paulo não passaria em nenhum desses crivos que os pastores dos nossos dias falam, colocam. Jesus não passaria, os demais apóstolos não passariam nesses testes. Eles seriam servozinhos, apóstolozinhos. Eles seriam pessoas que, de acordo com os critérios que são levantados nesses dias, eles seriam pessoas fracassadas. Eu estou falando da classe daqueles que deveriam a plenos pulmões mostrar os perigos que estão envolvidos com todo esse conforto que nós encontramos aqui. Queridos, muito conforto aqui, nós queremos ficar aqui. Nós achamos que a nossa pátria é aqui, nós achamos que o bom é aqui, e a Escritura diz em lugar após o outro, que aqui não é o nosso lugar, que a nossa pátria é celestial, que nós somos apenas peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Nós deveríamos aspirar ao céu, a comunhão perfeita, mas nós nos deixamos enganar por essa maldita teologia da prosperidade, com a ideia de que o crente tem que se abençoar, e abençoado é ter coisas. Isso não é o Evangelho, isso não tem nada a ver com as Escrituras. Em Filipenses 4, Paulo diz: sei ter muito e sei ter pouco. Aprendi a viver alegre, contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo o seguinte: o segredo da alegria não é ter muito ou ter pouco, porque eu sei estar alegre tendo muito ou tendo pouco. E a maior dádiva que um cristão pode ter é ter uma vida transbordando de alegria em Deus. Quando o próprio Deus é a razão da nossa alegria e não as coisas, tendo muito ou tendo pouco, nós seremos alegres. Amém. Nós encontramos o segredo da alegria. Não são as coisas, é Cristo. Por isso, igreja, cuidado, muito cuidado com essa doutrina do inferno, da teologia da prosperidade, de querer ter o céu aqui. Não que nós não sejamos pessoas empenhadas, destacadas. Ah, pastor, agora eu vou pegar dinheiro de você jogando pela rua. Aí a gente arranja um hospício para te colocar dentro. Não leve a coisa para o outro extremo, não distorça o pensamento. Mas a verdade, irmãos, é que essa não deve ser a nossa busca. Cristo deve ser a nossa busca. Trabalhar é importante, família é importante. Cristo está voltando, igreja. Está muito próximo. Nós encontramos os sinais dessa volta. Nós encontramos o cumprimento daquilo que Jesus disse, que seria o princípio das dores, tudo cumprido.
Pode ser hoje à noite. Os nossos olhos devem estar fitos na revelação de Jesus Cristo. Ele está voltando. 3 perguntas para nós encerrarmos. Em primeiro lugar, como que você pode ser enquadrado de acordo com as palavras de Paulo? Como alguém que está crescendo em santidade, ou como alguém que pode facilmente ser identificado com a igreja mundana dos nossos dias, entregue ao pecado? Como que eu e você podemos ser? Como que nós seríamos identificados? Somos honestos no que nós fazemos? As nossas relações são marcadas por santidade? Somos controlados pelo Espírito Santo? A palavra santo nos identifica bem? Segundo, somos gratos a Deus pelo povo de Deus, ainda que o povo de Deus tenha dificuldade. Mas se alguém é povo de Deus de verdade, meu irmão, não importa se você tem uma dificuldade com A, com B, ser grato a Deus. Paulo está tendo dificuldade com essa igreja. Essa igreja está rejeitando a autoridade apostólica dele, parte dela. Paulo era grato a Deus por eles. E ele diz as razões. Se nós sabemos que alguém é servo de Deus, sejamos gratos a Deus. Você é? Ou você é o tipo de pessoa que só alimenta discórdia, só alimenta diferença, distância, crítica? Muito cuidado com isso, irmãos. Ser crítico tem o seu lado positivo. O excesso de ser crítico, muito cuidado com isso. Terceira pergunta: onde está a concentração dos nossos olhos? No céu ou na terra? Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. Queremos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor nos deu Tua palavra. E nós queremos ser francos o suficiente, Deus, para dizer: nós somos rodeados por tantas tentações, por tantas armadilhas. Deus, guarda o Teu povo. Deus, guarda a menina dos Teus olhos. Senhor, guarda a noiva. Senhor, guarda o Teu rebanho. Ó Deus, que a palavra santidade caia bem sobre nós. Senhor, tira, Deus, dos olhos da Tua igreja desses dias essa idolatria por números. Senhor, faz, ó Deus, com que toda a Tua igreja volte às Escrituras, volte à doutrina dos apóstolos, valorizando mais a qualidade do que a quantidade. Senhor, nos dê a bênção de sermos gratos. Ó Deus, aquilo que é preciso corrigir, corrigir. Mas, ó Deus, as ações de graças devem ser multiplicadas. Senhor, nos dê Tua bênção, para que nós sejamos gratos. Senhor, colocamos ainda em Tua presença o grande motivo, ó Deus, a grande necessidade de termos os olhos mais no céu do que na terra. Ó Deus, Pai, se Tu não trabalhares em nós, nós seremos seduzidos, nós seremos levados, nós seremos engodados. Toda a nossa alegria e prazer em Ti será substituído por coisas. Guarda a Tua igreja, Deus. Protege a Tua igreja. Protege, ó Deus, o Teu rebanho, as Tuas ovelhas. E, ó Deus, agrada-te, Pai, de fazer de nós multiplicadores do puro Evangelho. Senhor, nos ajude em nossas relações
temos contato com tantas pessoas, ouvimos ideias fajutas, ó Deus, entre aqueles que se apresentam como teus servos, ó Deus, escutamos tantas ideias fajutas. Senhor, nos dê a graça de lhes apresentarmos um caminho melhor a partir da tua palavra. Nós te rendemos graças, nós te suplicamos essas coisas, no nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém.